Estou hablando em espanhol porque estou na Argentina num dia muito importante para o futebol deles, né? Hoje aconteceu a final entre River e Boca, que é chamado de super clássico aí. Mas a gente não sabe quanto foi porque a gente tá gravando muito antes. O que importa mesmo é que a gente tá aqui, ó, no CT da Argentina para falar com o Dybala. Sim, vamos entrevistar ele, jogador da Juventus e também da seleção. Vamos ver o que ele tem para dizer. Então, vamos aí, vem! Nossa, olha quem tá esperando nós ali, a moleque. Desimpedidos tá com moral ou não tá? Hã? Olha só, ele, Dybala. Olá! Como va? Prazer, tudo bem? Sim? Tudo bien. ¿Vos? Bem. Tudo bem. Eu Me alegro. posso falar em português porque meu espanhol é horrível. Mitad y mitad. Metade e Mitad y metade? mitad. Graças. Comprendo português. Compreende? Pero não falo. Eu queria primeiro agradecer por você ter recebido a gente aqui. Dybala, primeira pergunta que eu quero te fazer. Hoje é um dia histórico pro futebol da Argentina, né? River e Boca numa final de Libertadores. A gente tá gravando isso antes, não sabemos quem é o campeão. O que você acha desse momento pro futebol argentino? No, creo que es una fecha importante para el fútbol argentino porque es algo que nunca pasó y bueno, nosotros los argentinos tendremos que estar orgullosos de que dos equipos tienen una final de un torneo tan importante y bueno, yo siempre lo he dicho en otras oportunidades que esperemos que gane el mejor. No tengo una preferência. Ia te perguntar, não torce para nenhum? Gostaria de jogar em algum dos dois ou nos dois? Bueno, son dos clubes muy importantes en el fútbol argentino. La verdad que cuando era chico siempre uno sueña con jugar tanto en Boca como en River porque son dos grandes equipos, pero ahora no tengo preferência por uno. Você saiu muito cedo aqui da Argentina para jogar fora. Jogou um ano só aqui na Argentina? Yo estuve solamente un año en el Instituto de Córdoba, bueno, torneo de B Nacional y después me fui para Italia y ahora, bueno, hace ya 7 años que estoy ahí. Quase um italiano, já recebeu até proposta para jogar na seleção italiana, mas recusou. Sí, fue el segundo o tercer año en la época de Conte, pero yo me siento y siempre me sentí argentino, más allá de que también tenía un abuelo polaco y que podía tener la nacionalidad de Polonia, pero bueno, siempre decidí y supe que quería estar en la selección argentina, aunque todavía no me habían llamado nunca, pero era mi sueño y bueno, hoy estoy aquí. E assim, você jogou uma Copa do Mundo com a camisa da seleção argentina. É diferente jogar uma Copa do Mundo? Bueno, yo nunca jugué una Copa América, no tuve la posibilidad de jugar y sí me tocó estar en el Mundial, aunque por pocos minutos, pero ya estar ahí, la sensación de vivir una competición que desde chiquito se vive, y más como son los países sudamericanos, como Argentina y Brasil, que se vive con tanta pasión el fútbol, y estar ahí y entrar a los estadios con tanta gente de tu país, alentando en Rusia, que es un país tan muy lejos de nosotros, y lo que significa estar en un mundial fue algo hermoso y que obviamente no lo voy a olvidar nunca y ojalá que pueda volver a sentir esas sensaciones en los próximos mundiales. Para a próxima competição, que é a Copa América lá no Brasil, você acredita que vai ter mais tempo, mais chance de jogar na própria seleção, de vestir a camisa? Eso no lo sé. Obviamente que la selección argentina tiene muchísimos jugadores importantes y más en mi posición, entonces a veces la competición es muy grande y uno tiene que estar siempre preparado para
dar el máximo, para entrenarse bien, para rendir en mi club, que ahora es la Juventus, y bueno, ojalá de que pueda estar, porque es también un objetivo poder jugar la Copa América, de estar el próximo año en Brasil, y obviamente uno siempre quiere jugar y estar dentro de la cancha, pero como te dije recién, hay que trabajar para eso e todavía falta um pouco. E nas duas últimas Copa Américas vocês foram vice. Você leva isso como uma motivação ou é uma pressão? Precisamos ganhar nessa. Bueno, como dije recién, ¿no? Vivimos en países que el fútbol es muy importante, es un estilo de vida prácticamente para nosotros, entonces no sé si llamarlo presión, pero es un gran objetivo. Algunos de mis compañeros tuvieron la posibilidad de estar en 2 finales y lamentablemente no se pudo ganar, pero esperemos que sea la próxima en Brasil. Obrigada, tomara que não. Eu tenho uma outra pergunta, assim, na Copa América vão ser vários estádios. Você já deu uma olhadinha para ver como é o estádio, que time joga ali do Brasil? No, siempre hablo con mis compañeros y ellos siempre joden que Alex prefiere un estadio o Douglas prefiere el del gremio y cosas así, pero no, tampoco tengo preferencia por uno. Me gustaría conocer varios de los estadios porque como nunca estuve en Brasil, obviamente que va a ser todo nuevo para mí. Sim, enquanto você não chega lá, eu vou te mostrar eles, pode ser? E aí você tenta acertar quem joga ali. Bueno, perfecto. Esse daqui, sabe qual é? Não. Mineirão. Mineirão. Quem joga é o Cruzeiro. Você acompanha o futebol brasileiro, assim? Ou só quando eles jogam os campeonatos e tal? Sim. E esse aqui? São Paulo? Não, Maracanã. Maracanã. Maracanã joga Flamengo, Fluminense. Esse outro aqui? Palmeiras. Palmeiras, ah, moleque, acertou aí. Esse outro? Grêmio. Grêmio. Tá sabendo tudo. Esse? Morumbi. Morumbi. Sabe tudo do futebol lá do Brasil. Agora, uma última pergunta antes da gente ir lá pro campo, que é onde você tá acostumado, para você dar uma batidinha de bola. Você tem sua comemoração, né? Que você faz assim, ó. Você acha mais bonita a sua ou a do Dele Alli? Minha. É original. Mas é mais fácil também. Mais fácil. Pra Copa América, vai preparar alguma outra? Não, essa. É essa, pra sempre. Então bora lá pro campo? Assim se la recuerdan. Não. Essa. Essa aqui, então vai. Vamos pro campo, galera. Bom, agora sim, a gente tá num ambiente que o Dybala tá acostumado, campo, né? Um ambiente mais legal. Assim, a gente tava vendo seus vídeos, você é muito amigo do Douglas Costa. Sí, yo tengo muy buena relación con él. Desde que llegó estamos siempre juntos, compartiendo cosas y bueno. Depois dos treinos, vocês ficam se desafiando, brincando? Siempre, porque siempre tenemos un desafío nuevo, tratamos de competir en lo que sea, adentro de la cancha, pero también afuera, a veces con la PlayStation o algún juego, siempre... Tudo vale a aposta? Todo. E você nunca perdeu, é isso? Sí, perdí, pero él sabe que he ganado más veces. Incluso hay pruebas en internet. Hay pruebas. Entendi, o Douglas Costa tá devendo, hein? Tá perdendo muito pra ele aqui. E no campo, você gosta mais de chutar de fora da área, de dentro da área? O que você prefere como jogador? No, depende. Creo que muchas veces adentro del área tienes más posibilidad de convertir porque estás más cerca. Pero obviamente que desde afuera del área muchas veces los goles también son más bonitos y tienen un gusto especial, pero personalmente no tengo un gusto en particular. Gol é gol. Sí, vale siempre uno. E para a Copa América, quantos gols você quer deixar? No lo sé, no es fácil. Sí. Copa América, no he jugado ninguna, entonces va a ser algo nuevo para mí y bueno, ojalá que puedan ser muchos. Brasil e Argentina, se tiver. Es que los brasileños no van a estar contentos conmigo. No van a estar contentos, pero obviamente que yo tengo que defender mi país, mis colores, así que esperemos que Argentina gane. Uma final que você queira na Copa América, qual seria? Argentina-Brasil sería muy lindo. 1-0 pra gente. Eso no se negocia. Tô brincando. Ó, eu trouxe um negócio aqui, peraí, daí as balinhas. Bala é isso no Brasil. No, esto es argentino. Sim, pero
isso é bala. No Brasil se chama bala. Bala. Caramelo em Brasil é bala. Em Brasil se chama bala. Bala. Temos outras expressões com bala no Brasil. Posso te falar e você tenta adivinhar qual é? Ok. Manda bala. Que lo mandas, Sí. que lo tiras, que lo envías. Tipo, vai. Sí. Boa, acertou também. Bala ao alvo. Bala. Ao alvo. Imposible. Alvo é um lugar que tênis que acertar. Então, bala ao alvo. Que la mandes Sim, aí. Mara... Ok, Mara... perfeito. Tá bom. Bateu Que la até mandes aí. a Copa América, dá pra aprender mais Compreendo. umas gírias com bala. Tengo tiempo para estudiar. Sim, boa. E ó, tem um outro apresentador no canal que é o Fred, e ele grava desafio com os jogadores de lá do Brasil, com os jogadores de fora. E ele mandou um vídeo pra você, Sim. não desafiando, mas pedindo pra você fazer umas coisas. Posso te mostrar? Sí, obvio. Hola Dybala, ¿cómo está mi amigo? Bien, pero perdón porque voy a hablar en portugués porque mi espanhol é terrible. Dybala, você sempre faz gols de fora da área com aquele tapa de qualidade, então quero ver, pô, já que o Desimpedidos já ali tá gravando aí com você, é uma pena eu não poder estar aí na Argentina também pra ver de perto, mas mostra pra gente aí, ensina a nossa audiência como é que você dá aquele tapa de qualidade no ângulo, hein? Tem que ser no ângulo. É nóis, um abraço, tamo junto. Que isso, pediu no ângulo. No vino porque tuvo miedo de perder. Ele? Ele. Tá com medo de perder? Pode ser, pode ser. Mas ó, fica aí o desafio então, quem sabe um dia, né? Ensinar ele a dar um tapa de qualidade. Mas vamos dar uns chutes aí, uns tapinhas de qualidade? Vamos. Então vamos. O tapa de qualidade do Dybala, você estava contando que quebrou uma câmera na Itália já. Sí, una vez haciendo una publicidad de Adidas, habían puesto una cámara pero más grande, de esas grandes, y había que pegarle al vidrio y no conseguía centrarla. Entonces dije, bueno, la última. Y en la última tiré y la cámara Explodir. Explotó. Mas o bom é que Rompió toda. tá na conta da Adidas, pode ficar, Adidas paga, não tem problema. Inclusive, ó, este foi o vídeo com o Dybala aqui, né? Queria agradecer também a Adidas, que trouxe a gente para conhecer o Dybala, para ele contar um pouquinho da história dele, mostrar um pouquinho aqui do campo e também da quadra de futsal. Então, Dybala, muito obrigada. Gracias a ustedes. Pelo seu tempo. Boa sorte na Copa América. Tomara que você não enfrente a gente. Tá bom? Bueno, vamos a ver. Não, tá? Un saludo a toda la gente de Brasil y que siempre me escriben por las redes sociales y bueno, agradecerle de paso. Manda um abraço aí pro Douglas Costa, fala que ele é um perdedor aí pra você. No va a estar contento. Valeu, tchau!